A pergunta é: como materializar o espiritual? Deus tem algo lindo para você, mas estão nas regiões celestiais. Se prepara para poder receber o melhor de Deus e ver o melhor de Deus. Meu nome é Guilherme Nogueira, mais conhecido como Tiozinho, sou pastor da Igreja Missão Maré Alta, em Santa Catarina e Itajaí. Amém? Eu quero ler alguns trechos, texto, né, que vai fazer com que nós possamos fluir, né, nessa passagem. Tá lá em Mateus, capítulo 2, versos 13, que diz assim, ó: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Meu irmão, isso daqui foi um sonho que José recebeu. José, né, esposo de Maria, né, que concebeu, a virgem que concebeu Jesus, que Jesus nasceu dela, né? Agora reparem algo. Eu quero trazer para vocês que o sonho, ele é possível acontecer. Quando começamos a compreender que os sonhos de Deus, eles podem ser revelados na nossa vida, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. Amém? O sobrenatural de Deus, ele é revelado a partir do momento que nós cumprimos os princípios que Ele mesmo colocou na nossa vida. Hoje, Deus colocou algo muito forte no meu coração e eu quero passar para vocês como materializar aquilo que não existe no mundo terreno, não conseguimos ver, não é palpável ainda não é palpável. Agora perceba algo, todos os momentos que José sonhou, ele cumpriu, ele aplicou. Aqui o anjo já deu uma ordem para ele, dizendo: levanta-te e toma. No versículo 14, ele levantou e tomou o menino e a sua mãe de noite. Meu querido, eu quero te dizer algo. Aqui era de noite, foi por um lugar mais longe, né? E muitas das vezes o Senhor coloca atitudes na nossa vida que devemos cumprir para poder se cumprir uma profecia. Caso ao contrário, apenas se transforma em uma falácia, apenas se transforma em palavras sendo jogado ao vento. O Senhor, Ele quer cumprir as profecias na sua vida, Ele quer cumprir coisas maravilhosas. Você sabia que o Senhor, ele tem prazer em cumprir as profecias na tua vida? Ele tem o prazer de ver a sua vida recebendo tudo aquilo que Ele prometeu lá atrás, tudo aquilo que Ele já prometeu na palavra, tudo aquilo que pessoas lançaram. Talvez você está me vendo agora e pessoas lançaram profecias na sua vida e você está dizendo: por que não está se cumprindo? Repare nessa passagem aqui. Eu quero rapidamente ler o que está lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, no versos 20, que diz assim, ó: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Sabe o que aqui essa passagem está falando? Está dizendo assim, ó, que Deus, ele já assinou tudo aquilo que vai acontecer na tua vida. Ele já assinou, ele já deixou pronto. Ele falou assim: sim, na vida dessa mulher vai acontecer aquilo que eu projetei, aquilo que eu prometi. Na palavra de Deus diz assim, ó, que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor promete, Ele cumpre. A maior alegria de Jesus, a maior alegria do Espírito Santo é ver as profecias se cumprirem. Sabe por que é a maior alegria deles ver se cumprindo? Porque quando se cumpre uma profecia, meu irmão, quando se cumpre uma profecia, é a glória de Deus que está sendo revelada para os homens, para que os homens possam glorificar ao Senhor. É por isso que
que tem esse versículo que diz assim, ó, para que vejam a luz, né? As boas obras. Tem um versículo que fala exatamente sobre isso, para que vejam as vossas boas obras. Aqui, ó, Mateus capítulo 5, verso 16, que diz assim, ó, assim, resplandeça a vossa luz, ou seja, resplandeça a promessa, né, diante dos homens. A luz, ela traz o quê? Ela traz a revelação daquilo que está em oculto, que o Senhor trouxe para você, mas por alguns motivos, talvez da sua vida, ou talvez porque não adquirisse ainda maturidade, não foi cumprido. Então, deixa resplandecer essa luz diante de quem? Das coisas? Não, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, eu quero que as pessoas vejam as boas obras que estão sendo feitas nas vossas mãos. Ele quer ver as promessas sendo cumpridas na sua vida para que as outras pessoas possam glorificar ao Senhor. Quando as outras pessoas glorificam ao Senhor na sua vida, elas glorificam a Deus e Deus recebe honra e recebe glória e esse testemunho começa a ser ampliado e aí então você pratica aquilo que está lá na palavra de Deus, que é o ID. A maior pregação é o seu testemunho. Então por isso que o Senhor quer que as promessas se cumprem. Repare aqui que lá em Mateus 2, mostra vários sonhos que José teve. José teve vários sonhos, várias revelações. O anjo apareceu várias vezes para José, dizendo, ó, tu vai até tal lugar e lá vai acontecer isso, 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 e vai cumprir-se a profecia, para que se cumpra a profecia. Olha só, a profecia está lá no versos 15, uma delas, né? Que diz assim, ó, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Meu querido, olha só, algo que eu quero te dizer. Na palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 42, no verso 7, diz assim, ó, eu quero poder ler aqui para nós poder estar compreendendo melhor. No verso 7 diz assim, ó, um abismo chama outro abismo. Assim como um abismo chama um outro abismo, uma escuridão chama outra escuridão, uma luz chama outra luz, assim também é com Deus. Quando você começa a caminhar na luz do Espírito Santo de Deus, outras luzes começam a vir até você. Ou seja, quando você começa a caminhar com Deus, Deus começa a colocar pessoas de bênção sobre a sua vida. Assim, quando você começa a cumprir as profecias do Senhor, quando você começa a cumprir a palavra de Deus, os princípios de Deus, Deus faz com que outras promessas começam a ser reveladas na sua vida. Olha que lindo! Deus começa a fazer com que as promessas dele seja revelada na sua vida para que a glória seja dele, para que as pessoas possam olhar e dizer, não, realmente, Deus, ele é real, eu vou servir esse Deus, porque ele prometeu e cumpriu. Talvez você está há anos patinando em busca da sua promessa, em busca, talvez Deus prometeu que te daria um filho, talvez você é uma pessoa estéril, e Deus já prometeu para você que você teria um filho, você não teve ainda. Eu quero te dizer e declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, as promessas elas vão se cumprir na sua vida. Você precisa aprender o que você não está fazendo para que as promessas não se cumpram. Porque toda profecia ela se cumpre. Muitos falam que Pedro andou sobre as águas, né? Mas Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra, sobre um vem. Quem mandou, quem deu a autorização, quem assinou a autorização da água para poder criar toda aquela... para o sobrenatural acontecer naquele lugar, quem autorizou aquilo foi o Deus
todo soberano. Ele permitiu que o sobrenatural cooperasse com o andar de Pedro. Então Pedro ele andou sobre uma palavra, sobre uma assinatura de Jesus. Jesus ele deu permissão para que a água obrigatoriamente sustentasse os pés de Pedro. O ar, o vento, todas as coisas cooperassem para que ele andasse sobre as águas. Então Pedro ele andou sobre as águas, não, mas ele andou sobre a palavra de Jesus. Andou sobre as águas? Não, andou sobre a palavra de Jesus. Porque, meu irmão, não existe como você andar sobre as águas. É algo fora da matéria natural. Então Pedro andou sobre o sobrenatural, sobre uma palavra de algo que está sobre o natural, sobre aquilo que está fora do alcance dele. Ele tornou a matéria espiritual na material. Eu costumo sempre dizer, não é o espiritual que rege o material, mas é o material. Aliás, não é o material que rege o espiritual, é o espiritual que rege o material. Quando começamos a entender isso, começamos a vivenciar coisas maravilhosas do Senhor. Quando você começa a trazer aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, você começa a ampliar outros horizontes. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós não cumprimos a pequena profecia do Senhor. Os pequenos princípios nós negligenciamos. O Senhor já te deu a oportunidade, Ele já te deu tudo o que você precisa e você não aproveita. Então sabe o que vai acontecer? Você nunca vai alcançar na profecia maior. Jesus, Ele cresceu na graça e no conhecimento. Jesus não cresceu, já não era grande. Ele era algo pequeno. Estava no ventre. Era minúsculo. E Deus, implantado pelo Espírito Santo de Deus, Ele foi crescendo. Ele nasceu. Ele desenvolveu. E Ele continuava sendo Deus. Mas a revelação, para a profecia acontecer, Ele teve que passar por vários estágios. Aqui podemos ver, do versículo 2, tem um capítulo, tem ainda por cima, novamente, o cumprimento, por causa que José recebeu o sonho, recebeu a profecia, e ele se levantou e fez o que tinha que fazer, se cumpriu mais uma profecia aqui. Olha só o que se cumpriu. Está lá no versos 17 ao 18, que diz assim: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não, olha isso, porque já não existiam. Depois, novamente, o que aconteceu? Ele teve outro sonho. Olha isso, irmão. Isso é forte. Ele teve novamente outro sonho. Diz assim, ó, no 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, do Egito, né? No Egito. E olha só, dizendo: levanta-te e toma o menino. No versos 21, diz assim, ó, então ele se levantou e tomou. Talvez você está sonhando demais e você não está cumprindo com aquilo que o Senhor projetou no teu coração. Talvez seja um momento de noite, talvez é alguma dificuldade. A dificuldade dele aqui era sair com uma criança recém-nascida de noite. Sair com uma criança recém-nascida num momento difícil, onde estava todo mundo morrendo naquele momento. Sabe, meu irmão? É complicado? É. Então Deus, Ele vai fazer com que haja, assim, momentos difíceis. Vai haver momentos difíceis. E é necessário que tenha. Sabe o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versos 14? Diz assim, ó: nos momentos bons, aproveite, mas nos momentos ruins, reflita. Deus fez tanto um quanto o outro para que o homem de nada saiba do seu futuro. Então, Deus tem algo muito especial para você nas regiões celestiais. No mundo espiritual tem algo já preparado para você. A cura, a libertação, a restauração, tudo, tá tudo pronto para você. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas das vezes nós negligenciamos as coisas que o Senhor já preparou para nós, pensando que
vai vir muitas das vezes um anjo palpável, tocar em você e muitas das vezes e vai falar tudo aquilo que você tem que fazer. Meu irmão, Deus já falou, está aqui na palavra. As profecias estão aqui. Você precisa caminhar sobre ela com princípios e ter atitude. Fé mais atitude é igual a sonhos realizados. Fé mais atitude é igual a sonhos realizados. E ponto final. O Senhor, Ele quer realizar os sonhos que estão no seu coração, porque antes de entrar no teu coração, veio do coração de Deus. Antes dos sonhos vinha o seu coração, veio do coração de Deus. Então Ele quer revelar esses sonhos, Ele quer trazer a revelação, Ele quer trazer, Ele quer mostrar que realmente é possível as coisas acontecerem, mesmo no impossível. Você precisa só caminhar, você precisa fazer aquilo que está na sua parte. Deus não vai fazer por ti, porque Ele sabe que você é forte, Ele sabe que você é corajoso. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 13, diz assim, ó, que não vos sobreveio tentação nenhuma que não seja humana, mas Deus é fiel e não deixará que tu sejas tentado acima do que tu pode suportar. Mas todas as vezes que vier a tentação, Ele também enviará o escape. Amém? Então Deus, Ele envia o escape para nós a partir do momento que nós entendemos que os sonhos, sim, Deus revelou, Deus trouxe e nós precisamos cumprir. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte. Irmão, se a gente só ficar parado, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ah, mas a graça do Senhor... Não, meu irmão. Deus é graça, mas se você chegar e não viver aquilo que o Senhor já tem para a tua vida, que Ele sabe que você pode fazer, tu vai viver num tempo de desgraça. Porque não está aproveitando aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Deus acredita em você mais do que você mesmo acredita em ti. Amém? Grave isso. Deus acredita em você mesmo você não acreditando mais em ti. Sabe? Eu gosto muito de um versículo que diz assim, ó, Provérbios 16, 3. Diz assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Já escreveu qual que é o seu plano para 2022? Para 2023? Já se planejasse, já se programasse? Em Provérbios 21, 31, sabe o que diz? Diz assim, ó, prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Então, você precisa se preparar, mas entender que é do mundo celestial, da atmosfera espiritual que vai vir a tua vitória, vai vir a tua paz, vai vir a tua cura, vai vir a libertação do teu filho, a cura para o teu marido. Amém? É do espiritual. Então, para nós poder entender isso, nós temos que está dentro do Senhor, dentro dele. Em João 15 diz da seguinte forma, diz assim, ó, que sem mim nada podeis fazer. Diz também assim, ó, se minha palavra estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiser e vos será feito. Então o Senhor, Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas vai depender de você ter atitude, ter posicionamento. Amém? Tenha posicionamento. E você vai ver tudo que o Senhor já preparou. Tudo que o Senhor já fez. Amém? Agora, para nós poder finalizar, eu quero deixar aqui, ó, mais uma profecia que se cumpriu, né? Deus entregou e logo se cumpriu e também foi por causa de um sonho. E chegou e habitou numa cidade chamada, lá no versículo 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Todas as profecias foram cumpridas para que Jesus fosse a própria profecia. Todas as coisas foram profetizadas e comprovadas. Por que hoje milhares de pessoas acreditam em Jesus Cristo?
Porque ele respeitou os processos proféticos. Respeite os processos proféticos. Profecia sem atitude, sem uma ação, profecia sem ação vira confusão. Grave isso. Profecia sem ação vira confusão. Porque a pessoa não entende, não compreende. Então, acaba vivendo no mundo dos sonhos, no mundo da imaginação. Não aproveitou aquilo que o Senhor já fez para ela, já formou, já projetou. Amém? Então, meu irmão, se hoje você vai caminhar sobre uma palavra profética em nome de Jesus, você vai terminar de ver esse vídeo. E quando você terminar de ver esse vídeo, você vai ler a palavra de Deus e orar. E você vai fazer um cronograma. Você vai escrever quais que foram as profecias lançadas sobre a sua vida. Você vai escrever em uma folha, ser cantor, ministro de louvor, pregador. Você vai colocar lá ser empresário. E você vai colocar numa parte assim, problemas. Quais que são os problemas? Por que você não consegue? Por que você não é aquilo que você é? Você vai escrever. E você vai escrever também numa outra parte dizendo assim, pequenos passos. Coisas pequenas. Porque se você é empresário, às vezes você vai precisar vender uma caneta por dia. Uma caneta de R$1 por dia. Essa vai ser a sua missão. Meu querido, quando Jesus lança a profecia, não é da noite para o dia que acontece. Foi lançada uma profecia sobre a vida da Maria, ela teve que esperar 9 meses para nascer. Grave isso. Davi recebeu a profecia que seria rei de Israel e ele não foi rei, ele teve que voltar para o trabalho que ele estava. Talvez você vai ter que voltar para a vida que você estava, normal, mas cumprindo os princípios, aqueles passos pequenos. Os passos pequenos vai ter que ser sendo cumpridos. Talvez lá no teu trabalho você vai vender uma caneta, 2 canetas. Talvez você vai ser empresário, talvez você vai receber a profecia de ser ministro de louvor, de gravar álbuns, CDs. E nesse momento você vai começar a escrever, você vai começar a procurar playbacks, você vai começar a fazer vídeos. Talvez você vai começar a escrever pregações, botar no YouTube como preparar sermões. Hoje, em nome de Jesus, vai haver uma ativação sobre a sua vida, seus sonhos vão se tornar realidade, porque você vai ter a fé, mas vai ter a atitude também. Tem o sonho, mas tem a ação também. Amém? Eu quero orar pela sua vida e declarar que a sua vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Você não pode terminar de ver esse vídeo e continuar na mesmice que você está vivendo. Você precisa aproveitar cada oportunidade, meu irmão. Em Gálatas, eu quero só ler esse último versículo em Gálatas, capítulo 6, amém? Capítulo 6, versos 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então não desfalece, não desanima, faça. No 10 diz assim, então, enquanto temos tempo, ou seja, enquanto temos oportunidade, em outras versões diz oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos irmãos da fé. Então, meu irmão, aproveite a cada oportunidade. Enquanto tiver tempo, enquanto tiver respiração, faça. E Deus irá te honrar poderosamente. Amém? Deixa eu orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, de honra e de glória. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai, aonde aprendemos a materializar o espiritual, aonde aprendemos, Pai, a forma de materializar o espiritual, aquilo que está nas regiões celestiais, Pai.
Deus, eu tenho certeza, Deus, que será profecia por profecia sendo cumprido na vida deste homem, na vida desta mulher, Pai. Senhor Deus, ela não vai, Deus, simplesmente largar, Senhor Deus, o propósito dela por propostas. Vai vir propostas, Senhor Deus. Vai vir, Deus, momentos que vai precisar renunciar coisas. Que ela possa renunciar e entender que existe um propósito e será cumprido em nome do Senhor Jesus. Talvez vai ser de lavar um banheiro da igreja, talvez vai ser de ter que dar um café da manhã para um morador de rua. Eu não sei qual que é o propósito. Talvez os membros desse futuro pastor, desse futuro missionário, desse futuro profeta, vai ser, Senhor Deus, ele começar a fazer vídeos e enviar, vai ser ele fazer ligações e fazer orações, ou tá fazendo visitações. Eu profetizo que será uma ativação espiritual acontecendo agora na vida dela, na vida dele. Senhor Deus, ativa, Pai, que ela possa cumprir com os processos espirituais e possa viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, Espírito Santo, que a nossa vida possa ser regida pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome do Pai Jeová, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero deixar aqui as nossas redes sociais na descrição, né? Curta, compartilhe, comente este vídeo e não deixe de evangelizar. Talvez a oportunidade de tu ser um homem de Deus, de poder ser um evangelizador, né? Ser um adorador, ser um ministro, né? Ministrar na vida de pessoas vai ser você enviar esse vídeo e você vai dizer, ouve este vídeo, talvez você recebeu esse vídeo agora, eu quero te dizer que a profecia está se cumprindo na vida dessa pessoa que acabou de te enviar ou acabaste de receber. Em nome de Jesus, é tudo um princípio, é tudo uma base. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, em nome de Jesus.